Olá a todos, então retornamos ao nosso módulo de reumatologia com a aula de fibromialgia. Falando de fibromialgia, é bem interessante, tá? Aqui a gente tem alguns pontos para comentar durante a aula, retirar alguns preceitos e preconceitos relacionados à doença e entender que ela de fato existe. Então, quando a gente fala de fibromialgia, eu quero só lembrar para vocês que, por definição, ela é uma síndrome dolorosa crônica, ou seja, ela tem de manifestações além da dor, que é um padrão de dor generalizado, alguns sintomas outros associados, principalmente a fadiga. Há uma prevalência mais ou menos de 2 a 2,5% da população, pode chegar até 4 em algumas descrições em alguns países, tá? Há um predomínio natural em mulheres entre 25 e 65 anos de idade, mas pode ser mais precoce. Inclusive, a gente vê um pouquinho mais de estabilização e proximidade com homens, principalmente homens mais jovens. E mais comum também naqueles pacientes que já têm uma doença crônica, por exemplo, hipertensos, artrite psoriásica, artrite reumatoide. Esse é o perfil de pacientes que têm maior tendência a ter fibromialgia. Quero aqui lembrar para vocês uma coisa, tá? A correlação familiar é muito importante. Não existe um dado aglutinado que a gente consiga falar tantos por cento, tá? Mas a gente vê principalmente que existe um importante ponto relacionado às mulheres da família, tá? A mãe com fibromialgia ou dor crônica, a filha com fibromialgia. A gente vê que na família existe muito essa correlação familiar, principalmente com a fibromialgia em si. Quando eu trago fibromialgia, eu trago a imagem clássica aqui, como mostrei lá no comecinho, falei para vocês, né? Que tem uma paciente reumatológica aqui, que é a Lady Gaga. Então vejam, a base da fibromialgia é a sensibilização central. Isso significa que eu tenho tanto hiperalgesia quanto alodínia, ou seja, aqueles estímulos que não geralmente causavam dor ou não eram para causar dor, eles acabam sendo interpretados pelo sistema nervoso central de uma forma diferente. Ele acaba tendo uma resposta inadequada a esses meus estímulos. Quais são os mecanismos aqui relacionados e que podem ajudar principalmente no tratamento farmacológico? Tanto a hiperatividade glutaminérgica, principalmente do meu sistema GABA, e o aumento da substância P. Lembra de P? De dor, tá? De pain, no meu sistema nervoso central. Além disso, é notado, principalmente no mesmo perfil, já que existe correlação com doenças crônicas, tanto a redução de serotonina quanto a redução de noradrenalina. Se vocês forem ver, isso aqui resume o tratamento, quando a gente for conversar mais para frente. Clinicamente falando, eu falei para vocês da dor, né? Então, vamos entendê-la, tá? Em geral, uma dor difusa, generalizada, crônica, com evolução de mais de 3 meses, inclusive está no critério classificatório, sem uma localização específica. Em geral, o paciente fala que dói o corpo todo. De intensidade, o paciente relata de moderada a forte, e a gente vê que tem associação principalmente com outros sintomas relacionados ao sistema nervoso periférico, por exemplo, frio, estresse, pode ter parestesias, tá? Existe um quê de associação que a gente fica em dúvida com a neuropatia de fibras finas, tá? Mas ainda está se descobrindo. Vejam que a gente tem esses outros sintomas associados também, principalmente ao quadro da fibromialgia. Dos demais sintomas, eu quero lembrar para vocês que fadiga é um deles, tá? Em geral, é uma fadiga incapacitante. Inclusive, existe uma separação, né? Que é aquele paciente que tem síndrome da fadiga crônica, não é o foco, mas tem algumas questões comentadas no KeyBank que fala sobre síndrome da fadiga crônica. A presença do sono não reparador, ou seja, o paciente conta que acordou com um caminhão passando por cima. Essa é a metáfora que eu mais escuto no dia a dia, tá? Conta que o sono acaba tendo uma dificuldade de iniciação, de manutenção e acaba levantando muito cedo da cama. Então conta que isso acaba sendo um fenômeno que mantém essa fadiga durante o dia. E a presença de sintomas cognitivos. Inclusive esses sintomas cognitivos, eles podem estar associados, por exemplo, ao fibrofog. O fibrofog eu estou falando aqui com vocês, Henrique, né? Parei. O que eu estava falando mesmo? É como se viesse uma nuvem de fumaça e o paciente já não lembra mais o que está fazendo. Isso é válido também, por exemplo, se o paciente vai fazer contas, ele já não consegue mais acompanhar um filme, não acompanha um jornal televisivo, porque ele não consegue mais ter aquela fixação cognitiva para conseguir entender o que está acontecendo de fato. Essa alteração cognitiva, ela pode também apresentar-se como dificuldade de análise lógica, por exemplo, uma conta matemática. Bom, e aí, Henrique, como é que a gente faz o diagnóstico? Especificamente, a gente tem os critérios classificatórios, tá? Eles são de 2010 e 2011. Teve uma atualização em 2014, mas aqui a gente está falando do que é mais importante. Ele é diferente daqueles critérios classificatórios da década de 90 que envolviam tender points. Aqui a gente tem dois parâmetros. A gente tem o parâmetro de índice de dor generalizada, onde eu analiso 19 segmentos do meu corpo e marco um X, onde o paciente refere ou sente dor. E um segundo score, que é o score de gravidade de sintomas, onde eu analiso a fadiga, o sono não reparador e os sintomas cognitivos, de uma intensidade de 0, que é não estou, até 3, sentiu-se grave. E, além disso, eu também coloco a quantidade de sintomas. Se o paciente tem cefaleia, dor abdominal ou depressão, eu pontuo 1, 2, 3. Se eu tenho só dor abdominal, 1. Se eu tenho só depressão, 1. Esta soma de, principalmente, dois padrões. Sintomas, escala de gravidade de sintomas e índice de dor generalizada, que vai classificar o paciente com fibra.
Então, paciente que tem muito ponto de dor generalizada e algum sintoma global, eu acabo também classificando, ou seja, um IDG maior ou igual a 7 e um EGS maior ou igual a 5. Se o paciente até não tem tanta dor, tá? Tem um IDG entre 3 e 6, mas tem muito ponto na escala de gravidade dos sintomas, ele também é classificado como fibromialgia. Um IDG entre 3 e 6 e um score de gravidade de sintomas de 9, maior ou igual a 9. Bom, vamos falar do tratamento da fibromialgia? Então vejam, a gente tem o tratamento não farmacológico, que acaba tendo um nível de evidência 1A, inclusive os guidelines de tratamento colocam. A gente tem poucos guidelines que, na reumatologia que indicam 1A, mas na fibromialgia o tratamento não farmacológico tem 1A. A educação, primeiro, falando que não é uma doença que vai trazer deformidades. O paciente, quando vai no reumatologista, isso é muito comum, ele vai com medo de que vai ficar torto, tá? Esse é o maior medo. Quem tem fibromialgia também leva a isso, a gente vê muito. Então a primeira coisa que falar é uma doença benigna, onde, através de exercícios, terapia cognitivo-comportamental, eventualmente alguns exercícios meditativos, por exemplo, Tai Chi Chuan, onde eu faço esforço com os membros inferiores, onde eu medito, né, tem um benefício muito bom, já que eu estou fazendo aqui o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico, eu tenho algumas vias bem interessantes onde a gente atua. Principalmente quando eu estou falando do duloxetina e da venlafaxina, eu estou falando aqui das drogas com efeito dual, tá? Que vão ter um efeito tanto na inibição da recaptação de serotonina quanto nora. Tanto esse Qzinho na serotonina quanto esse Qzinho na nora, lembrem, tá na fisiopatologia lá atrás da dor da sensibilização central que eu falei para vocês. Não só isso, tá? Esse problema essa dificuldade de transmissão GABAérgica vai ter uma ação muito importante desses anticonvulsivantes, principalmente a pregabalina e a gabapentina. Continuando, os tricíclicos, por terem esse mecanismo que também pegam serotonina e noradrenalina, eram drogas que eram muito utilizadas no passado e são baratas, tá? Mas hoje em dia, com a facilidade de acesso, principalmente a gabapentina, que no SUS tem via LME, acabou ficando mais fácil a gente tratar com essas drogas um pouquinho mais modernas. Por fim, evitem opioides nesses pacientes com fibromialgia, tá? O risco de dependência é alto, não vai tratar a sensibilização central, pelo contrário, ainda corre o risco de fazer depois uma piora quando eu for retirar esse opioide. E o que eu posso utilizar, que tem um efeito um pouquinho serotoninérgico na inibição da recaptação de serotonina, é o tramadol. Então, o tramadol, em situações de resgate, algumas agudizações, eu posso utilizá-lo e é droga de preferência. Então, quero aqui agradecer a vocês pela aula de fibromialgia, por terem acompanhado. Meu muito obrigado.